Paz do Senhor, caros alunos da Sala Filhos do Rei. Estamos aqui para ministrar mais uma lição, e a gente está na lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre. E eu espero que vocês estejam bem dentro de casa, porque nós estamos atravessando essa pandemia. A lição de número 12 tem como tema um chamado para ser discípulo. Um chamado para ser discípulo. E o nosso texto áureo encontra-se em João, capítulo 15, e o versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer sem Jesus Cristo. E a nossa introdução fala o seguinte, acompanhe aí na sua lição, meu jovem adolescente. Ser um discípulo de Jesus é algo realmente muito especial. A cada gesto seu, a cada gesto meu, as pessoas começam a perceber que há algo de muito diferente acontecendo em sua vida. Então, nessa introdução, grifem na lição de vocês, a cada gesto seu. A cada gesto seu significa como é que você está andando. Como é a sua conduta na sala, como é a sua conduta na sala de aula, né? Quando a gente voltar para as aulas presenciais na escola, na rua, na igreja. É isso que vai dizer, que vai caracterizar se você é discípulo ou não de Jesus. Às vezes, a sua palavra não vai contar tanto quanto o seu exemplo. Então, muito cuidado com como a gente está andando. A nossa conduta é a melhor maneira de se evangelizar, é pelo nosso exemplo. No tópico 1, o que é ser discípulo? E a gente já vai para o último parágrafo, que diz, em síntese, ser um discípulo do Mestre amado, Jesus Cristo, é simplesmente dizer sim a seu chamado e segui-lo. Para dizer esse sim, você tem que ser uma nova criatura, ter um novo nascimento, ser convertido e não convencido. Existe uma diferença entre o crente convencido e o crente convertido. Conversão significa transformação. Lembram-se de uma lição passada que nós falamos que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Esse é o principal milagre de Jesus. Quando a pessoa se converte, ele é transformado. É diferente dele ser convencido. Ele tem que ser convertido. E aí eu trouxe aqui algumas diferenças entre o crente e um discípulo. Todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Prestem atenção comigo. O crente espera pães e peixe. O discípulo pesca, é um pescador. O crente depende do afago do seu pastor. O discípulo está determinado a seguir a Jesus Cristo, independente do pastor. O crente gosta de elogios. O discípulo do sacrifício vivo. O crente fica esperando o que fazer. O discípulo assume as responsabilidades e faz. O crente reclama e murmura. O discípulo obedece e segue, pega a sua cruz e segue. Os crentes esperam milagre, os discípulos fazem o milagre. E cada um dará conta por si, como está escrito em Romanos, no capítulo 14 e o versículo 12, que diz o seguinte. Acompanhe aí na sua Bíblia. Aos Romanos, capítulo 14 e o versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que nós sejamos um discípulo de Jesus. Na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de falar, na nossa postura. E Jesus está preocupado conosco nos mínimos detalhes. Ele se preocupa com as vestes que você usa, ele se preocupa com o que você come, ele se preocupa com o que você bebe.
porque Jesus está muito interessado na nossa vida. E assim a gente conclui o tópico 1. O tópico 2, siga aí na sua revista. Um chamado para cada um de nós. Para você fazer discípulos de Jesus, discipular alguém, primeiro você tem que ser discípulo. Então, como é que eu tenho que ser um discípulo? Nós já falamos isso no tópico 1, que é a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comportar, tendo a Bíblia como nosso manual de vida. E como os discípulos de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, eles tentavam imitar tudo o que Jesus fazia. Tudo que o mestre fazia, eles observavam e buscavam repetir. E isso ainda tem que acontecer nos dias de hoje. Nós temos que ter o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, porque ele foi 100% Deus, mas também, enquanto esteve aqui na terra, 100% homem e nunca pecou. A mensagem da cruz causou um impacto muito grande nos discípulos, de tal maneira que suas vidas mudaram radicalmente. E isso ainda acontece, porque Jesus Cristo continua a salvar pessoas. E ele só vai salvar pessoas se a gente discipular pessoas, se a gente evangelizar as pessoas. E para nós evangelizarmos as pessoas, nós primeiro temos que ser discípulos de Jesus para depois fazer discipulados. Não tem como a gente discipular alguém se nós não somos discípulos. E uma coisa bem interessante é que os discípulos, eles não pediram para Jesus, Jesus, me ensine a curar, Jesus, me ensine a batizar, Jesus, me ensine a expulsar demônios, Jesus, me ensine a ressuscitar mortos. Sabe o que eles pediram para Jesus? Jesus, mestre, nos ensina a orar. Então, a oração é a base também para ser um bom discípulo. E isso lá está escrito em Lucas, capítulo 11, e o versículo 1, que os discípulos pedem para Jesus ensinar como eles devem orar. Então, no nosso tópico 2, para deixar muito claro, para você discipular alguém, você primeiro tem que ser um discípulo. E o seu exemplo vai falar muito mais do que as suas palavras. Tópico 3, uma vara ligada à videira. Acompanhe na sua revista, adolescente. Somos chamados para sermos guiados por Cristo, nos grandes desafios de nossas vidas, mas também nas coisas mais pequeninas. Como eu já falei, Jesus Cristo se preocupa com a nossa vida nos mínimos detalhes. É impossível andar com alguém e não ficar aos poucos parecido com essa pessoa. E é isso que nós chamamos de discipulado. Então, muito cuidado, adolescente, com quem você está caminhando. Qual é o seu grau de amizade? Com quem que você está caminhando? Quais são os seus amigos? Quais são os seus colegas? Tem um ditado que diz, me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, esse papo de dizer, não, eu só ando com eles, mas não faço o que eles fazem, isso é muito perigoso. Esse papo de você dizer, não, eu só estou lá junto com eles, mas eu não estou tomando a cerveja que eles estão tomando, eu não estou fumando o que eles estão fumando, muito cuidado com esse tipo de coisa. Verifique quais são os tipos de colega que você está andando, porque provavelmente você vai ficar muito parecido com eles. Isso não significa que você não tem que amá-los, que você não tem que respeitá-los, e a sua conduta, você vai evangelizando cada um desses, e daqui a pouco eles vão estar parecidos com você, e não você parecido com eles. Porque nós somos sal e luz no mundo. Se a gente não salgar e se a gente não brilhar, para que serve a gente aqui nessa terra? Então, para você fazer discipulados, você tem que ser discípulo, e uma vara tem que estar ligada à videira. O que isso significa? Que nós temos que estar ligados a Jesus Cristo. Nós temos que estar ligados a Jesus. Tentar imitar a Jesus.
Paulo falou: sejais imitadores de Cristo como eu sou. E isso está valendo até agora. Vamos para o tópico 4. Para produzir bons frutos, somos chamados a produzir frutos de amor. Não é possível ser cristão sem ser parecido com o nosso Mestre. Através dos seus frutos, as pessoas que convivemos vão reconhecendo Jesus Cristo. E eu lhe pergunto mais uma vez: todos são filhos de Deus, como as pessoas falam? Reflita sobre isso. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Nós somos criaturas e depois passamos a ser filhos de Deus depois de convertidos. Então, prestem muito atenção nessa situação. E muita gente também fala que todos os caminhos levam a Jesus Cristo. Muito cuidado. Só existe um caminho, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Adolescente, fica essa mensagem nesse domingo. É a nossa lição, de forma bem sintetizada. E para concluir, acompanhe aí na sua revista. Diga sim ao seu chamado. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, somos impelidos a buscar uma constante comunhão com Ele. Não esqueça de fazer o seu devocional juntamente com sua família. Não esqueça de tirar um tempo para orar, de ler a Bíblia e assistir às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Curve a cabeça e vamos fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa aula. Jesus amado, Cristo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Neste momento, Senhor Jesus, que o mundo atravessa uma pandemia, que nós estamos em casas com nossas famílias, os nossos familiares. Pai, nos dê sabedoria, inteligência, graça, para podermos vencer esse momento. Meu Deus, renova nossas forças, fique conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Até uma próxima lição, em nome de Jesus. Amém.